E aí, Paicasters, tem uma pergunta. Vocês sabiam que o Dia dos Pais não foi criado por empresas para vender produtos? Ele foi criado por uma filha que foi grata pelo pai que criou 6 filhos após a morte da esposa, da mãe das crianças. Então a filha, muito grata, reconheceu esse movimento todo do pai e daí nasceu, então, o Dia dos Pais. Olha que interessante, cara. Olha. Tu sabia disso? Eu leio isso aí e acho que... Não, sabia não. Eu também não. Pois é. Fiquei sabendo... Já, né? Diz aí, já. Fiquei sabendo já. Fiquei sabendo já. Mas, cara, que interessante isso, né? É. Porque geralmente as datas são criadas pra isso mesmo. É tanto, eu tava até falando com os meninos um dia desses, por que de um filme pro outro, por exemplo, da Marvel, né? O Homem-Aranha termina com o novo traje. Aí no outro filme, foda-se esse traje, ele tá com outro traje. Aí eu falei, porra, por que não tem uma continuidade, né, cara? Aí o Nicolas falou, pai, é pra vender boneco. Boneco. Se eles venderam o mesmo boneco do outro filme, ninguém vai querer comprar. Eu falei, caralho, é isso mesmo. É. Não, o Papai Noel nem vermelho era, foi a Coca-Cola que pintou de vermelho, né? Mas começa a dar as coisas, né? Tem vários... Se você for ver, realmente é o capitalismo. É. Isso aí, pô, mas é. E assim, o Dia dos Pais vende, vende, sim. Vende. Mas não é um faturamento do Dia das Mães, mas vende, exato, né? O reconhecimento que existe é diferente, né? É diferente. Mas olha, foi criado por uma filha. Nasceu, né? A partir desse reconhecimento, né? O Dia dos Pais, então, é resultado de gratidão. Que massa, né, cara? Eu não sabia disso. Isso é massa. O nome da menina era Sonora, inclusive. Eu achei massa esse nome. Ó. Sonora? Sonora, o nome da menina. Ela foi lá nos Estados Unidos em 1910. Na época que nasceu. Não, eu nasci 11. Foi? Um atrás do outro, é? Era. Um atrás do outro. Dudu. Pois é. Mas, cara, que irado. Não nasceu por uma campanha de marketing. Né? É doideira isso. E assim, ao longo do tempo, essa questão do Dia dos Pais, eu tava vendo um vídeo do nosso ilustre, até um abraço aí, Piangers. Estamos aguardando aquele nosso contato pra gente marcar a nossa conversa, né? A gente já conversou, né? Estamos aguardando agora só o fechamento. Meu fechamento. Tá aguardando ele vir por aqui. Meu fechamento. Ele disse que quando vier por aqui, vem ao podcast. Cara, estamos aguardando, abraço. Eu achei interessantíssimo esse ponto de vista que você passou, que hoje a gente tá começando a ver mais pais presentes. A gente está começando a ver mais pais. Todo um movimento. Esse movimento de pais que querem ser pais, que gostam de ser pais, que se sentem maravilhados com essa história. Cara, né? Esse movimento tá tendo, porque a gente não tinha isso. Inclusive pai era aqui, o chato, era o ríspido, era o bebarrão. Inclusive aqui no Ceará, onde a gente foi criado no seja homem. Engole o choro. Engole o choro. Se você for viado, você apanha. Né? Ou então de não ter aquela troca mesmo, afetiva, né? Abraço, beijo. Ainda assim, logicamente, há uma relação, né, clássica, culturalmente falando, onde pais e filhos compartilham de um amor, mesmo que não tenham sido tão bem manifestados, né? Mas isso vem mudando de uns tempos para cá. Por exemplo, eu amo meu pai. Meu pai é um pai maravilhoso. Mas ele acompanhava o movimento da cultura, da época. Ainda que reproduzindo de outras épocas do passado, né? Porque a gente sempre aprende com os nossos referenciais. E aí a gente reproduz ou não. Né? Eu atendi até uma pessoa que falei, meu pai não é referencial para mim. Mas é sim. Ele, não. Porque ele é referencial para você.
ser como ele ou para você não ser como ele. Então, ele é referencial. É um referencial de como você quer contraste, ser ou de como você quer ser. Isso, né? Exatamente. Você quer ser como ele, foi uma referência, exatamente. E você como deu você... continuidade. Ou se você não quer ser, então você não vai do jeito que ele está fazendo. Exato. Eu vi recentemente um vídeo, justamente sobre isso. As coisas que as pessoas recebem a cada geração, né? O meu avô, como ele foi tratado, ele recebeu do pai dele isso. Então, que bom que hoje, né, eu, você e muitos pais decidiram quebrar esse ciclo. Exato. Né? Romper com isso e mostrar aos nossos filhos uma outra realidade. Cara, eu e você Eles serão os pais de amanhã, quem sabe, né? Isso, somos revolucionários aqui. Por quê? Porque a gente mora no Ceará, que tem essa cultura muito forte, eu diria até mais do que em outros lugares aí. Cara, e que vivemos no Brasil, isso, né? A gente sentiu isso. Então, assim, a gente tá aqui sentado falando de paternidade, como a gente já conversou em outras situações, né? Que saía eu e você, por exemplo, para um bar, e a gente pensava, a gente até comentava, né? As meninas devem estar pensando que a gente tá falando de mulher, de futebol, de putaria, disso. Isso a gente tá falando dos meninos. Como é que tu faz isso com o Jorge? Como é que tu faz isso com o Nicolas? Como é que tu faz isso com o Vini, com o Noah e tal? Agora, Sofia vai entrar na jogada aí. Na equação. Conversa, dentro desse contexto. Por quê, cara? A gente já falou isso também. Nem sempre, quando nasce um filho, nasce um pai. Nem sempre. Né? Então, assim, esse movimento de paternidade, assim como qualquer outro movimento comportamental para o ser humano, ele requer um referencial. Por que a violência aumenta? Né? Porque a gente liga a TV meio-dia, tá lá. Sangue facada escorrendo, no olho, o outro fez isso com o outro e não sei o quê. O repórter chega, doeu. E muita... É escola. Cara, e a gente precisa de referencial. Mas olha só, por exemplo, na década de 50, foi lançado... estreou na TV americana o Batman do Chifrinho, né? Que era o do Adam... Vale, eu esqueci, porque tá me vindo um filósofo... Adam... Da economia, que era o... Pô, cara, sim, permitam-me pesquisar, porque eu não sei porque eu tô... Adam West. O Adam West. Então, na década de 50, se eu não me engano, se eu estiver errado, comenta aí, por favor, e me corrija. O Adam West protagonizou o Batman, né? Ele foi o Batman, ele foi o Bruce Wayne / Batman, aquele Batman do chifrinho que dançava assim, que dizia... Né, que tinha o Santa não sei o quê, o Robin lá, né, com aquela cuequinha lá, que eles escalavam a parede, na verdade eles estavam... Né, então, assim... Quando estreou o Batman, a criminalidade nos Estados Unidos teve um boom sinistro. Aumentou absurdamente. Por quê? Porque várias pessoas que assistiam ali, que tinham uma predisposição à transgressão, diziam assim, rapaz, eu posso roubar um banco com um maçarico encapuzado, eu e mais 3 parceiros. Nunca tinha pensado nisso. Ei, bora amanhã. Bora fazer isso aí. E aí começou, entendeu? Então, é referencial, a escola. O Batman não aparecia, então... Batman não tinha um Batman. O Batman não vai aparecer aqui, né? É isso que eu tô dizendo. O Batman não aparecia. Não tinha o Batman aqui, então... Então, assim, a escola... Já pensou se a gente tivesse todo santo dia jornais para mostrar as benfeitorias pelo mundo, por exemplo, ao invés de mostrar sempre esse tipo de coisa, porque a gente é afetado pela experiência, né, que capta ali, a gente capta a partir do nosso aparelho sensorial, a realidade, e aquilo que se repete se fortalece. Isso. Né? Então a criminalidade aumentou diante de um referencial. Voltando aqui para o nosso assunto da paternidade,
esse movimento de paternidade mais ativa, mais participativa, presente, não só como um turista emocional, ou às vezes nem isso, só financeiro, e às vezes nem isso Nem também, isso também. Tchau, tchau. Né? Abandono completo. tá mudando. Tá mudando. Né? Logicamente, tudo requer um equilíbrio, né? Porque nem tanto, nem tão pouco. Né? Também a gente precisa... O ser humano precisa de limite. O papel do pai, um dos papéis principais é introjeção de lei. Então, é a gente chegar a impor limite mesmo, porque é o nosso papel. Né? Mas eu concordo com você, é muito claro isso. Assim, a gente consegue observar muito facilmente esse movimento pró-paternidade. Né? O Piangers aí aprendeu com a gente e explodiu aí na internet. Né? E a gente aqui também, isso. Começando aqui, engatinhando. E é uma sequência de coisas, né? É mentalidade, é cultura que está sendo introjetada, implementada. São legislações que estão surgindo em prol ao pai. Né? Tudo isso, o universo está começando a entender que tem essa figura e essa figura é importante. E o próprio pai está entendendo o seu local de fala, de presença, de importância, de viver. Esse papel é tão absurdamente fantástico que, se você for parar para pensar, a gente aprende muito na infância e no começo da vida e no decorrer da vida para reproduzir para com a quem a gente ama e para consigo. Porque chega um momento da vida que a gente tem que ser o pai da gente. Aquela história de dizer que a gente tem uma criança interna, eu acredito ser verdade. Não romantizado do jeito que é. Sim. Mas a gente tem uma criança que ela não cresce, é o Peter Pan. O Peter Pan ele é baseado, inclusive, eu acredito no que a psicologia cogitocêntrica vai chamar de ego implícito. É muito interessante essa teoria, inclusive, essa abordagem. Procurem, pesquisem. Mas a gente tem uma criança dentro da gente que não cresce, que não muda, que ela é regida pelo princípio do prazer. E a gente, através do princípio da realidade e de outros também, que a gente vai desenvolvendo no decorrer da vida, precisamos ser o pai da nossa criança. E como é que a gente vai ser o pai da nossa criança? Tendo um referencial. Ainda que não tenhamos, a gente sempre vai ter. Certo? Então, assim, é fantástico. É tão fantástico, se você for parar para pensar, ainda que, logicamente, tenha se conceituado os termos, né? Pai, mãe, porque são os sons mais facilmente... como é que eu posso dizer? Emanados no processo de desenvolvimento da fala do bebê, né? Pá, má, cu. Não, pá, má. Deus. Enfim. Eu vou ensinar a Sofia. Vamos. Mas pá, má. Né? Aí pergunta assim, mas e nos Estados Unidos, né? Father, dad, mom, mommy, né? Milf. Oh. Papa. 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 Mas assim, paternidade, né? Ainda que elas não sejam bem ou positivamente manifestadas na vida de uma pessoa, ela é referencial para não sê-lo. Tá? Eu vou ser um pai que o meu pai não foi para mim. Ou então, eu vou ser um pai tão bom quanto o meu pai foi para mim. Ou eu vou ser um pai melhor do que o meu pai foi para mim, porque ele me ensinou isso também. A gente aprende pelas vias. Basta a gente interpretar e ter a capacidade também, né? Porque, se você for parar para pensar, a gente escuta tanto na infância, mas o cérebro ele não está ainda desenvolvido ao ponto de integrar aquilo. É tanto que passa o tempo, a gente passa pela experiência, olha para trás e diz, rapaz, é exatamente isso que meu pai e minha mãe diziam. Agora eu entendi. Né?
Porque ele não estava preparado ainda, estava num processo de amadurecimento para poder integrar esse tipo de ideia, de informação, né? Porque ali não vai fazer sentido mesmo. É a mesma coisa de eu chegar para a Sofia agora e explicar para ela que 2 mais 2 é igual a 4. Ela só vai entender mais na frente, né? Nesse momento, a atenção dela está voltada para os processos internos. Foda-se mundo externo, né? A atenção dela é todo para o universo dela, para que depois ela interaja e faça essa troca, né? de energia, de percepção, de interpretação da realidade, de transformação sinérgica, enfim. Mas pai, né? Pai é o principal referencial da criança no sentido de limite, projeção de lei. Ainda que ela não tenha um pai, assim, a mãe, essas mulheres que eu admiro ainda mais Que assumem nesses, digamos assim, por elas assumirem 2 papéis, exatamente, né, essas 2 funções ou um sei lá. movimento pendular de limite, Carinho, amor, carinho, amor, exigência, limite. cobrança. Isso. Então assim, é muito importante essa consciência da participação responsável, porque a gente naturaliza e desensibiliza do real sentido da paternidade, que é, estamos criando seres humanos. Que futuramente, se assim o quiserem, serão pais, serão mães. Cara, é muito doido você for parar para pensar de forma crua, elementar. É um ser humano criando outro. Acabou de nascer, não sabe de nada. Está simplesmente na agnosia psíquica, porque ela experimenta e sente tudo, mas não sabe nem que não sabe. Porque não existe bagagem cognitiva para elaborar a experiência. Então, é só o terror sensorial. Toque no corpo, a luz entrando pela primeira vez, sistema auditivo, olfativo, tudo sendo experimentado pela primeira vez sem saber o que é. Em alguns casos sendo amplificado, no caso dela que Isso. está sendo formado fora. O que é isso, cara? O que é isso? Só que não existe a frase o que é isso, porque não existe bagagem cognitiva para elaborar a frase o que é isso. Então, tu imagina o terror que é nascer, né? Então, assim, eu acredito que todo ser humano é traumatizado, ainda que não tenham traumas significativos pela vida pós consciência. Nascer é traumático. Você tá ali na plenitude intrauterina, de uma hora para outra, bum, sai. É um terror. Né? E aí, o que é que a gente faz pela vida? Busca mais plenitude. Que é quebrada depois que a gente se traumatiza e toma consciência daquela dor. Que a gente recua sempre para não senti-la de novo. Então, é um movimento constante de intermitência entre ser e não ser. Eis a questão. Né? Então, nosso papel é o quê? Dar recursos, prover recursos psíquicos para esses seres que estão chegando, né? Para que eles consigam fazer a diferença positiva no mundo. Muito doido. É ou não é? É muito doido. É ou não é? E assim, eu fico pensando e estava refletindo aí esses dias dos pais e tudo mais sobre de coisas como o que a gente viveu, né? Você tava falando do seu pai, sobre o meu, né? E eu falando, cara, quando eu tinha 3 anos de idade, meu pai se separou. Então, hoje meus filhos, o meu mais velho tem 20. E
E nós estamos lá, juntos, estamos, né? Essa questão de estar mais próximo para dele, mesmo pelo tamanho dele, ele de pedir um carinho, de dar beijo, saca? De abraçar. Isso. Coisas que a gente tinha pouquíssimo, quase não tinha, né? E a gente conseguiu, e eu estava justamente vendo e olhando isso e dizendo assim, caramba, eu consegui ter isso, mostrar isso, e agora eu estou vivendo isso, né? Então Pra é uma você coisa ver. que é muito doida, assim, sobre essa questão do quebrar, do fazer diferente, e não por, eu quero, não. Foi algo que eu senti, e eu fui Isso. mais pela linha do sentir Tu já falta, pensou? Isso aí que tu tá né? falando Sentir... é foda, é massa. Por quê? Já pensou se a gente fosse biscoiteiro mesmo? Não tenho nada contra quem é biscoiteiro. Faça da vida o que quiser. Mas se a gente fosse mesmo, a gente tinha conteúdo infinito. A gente não faz isso, a gente não faz por eles pra aparecer pra ninguém. A gente faz porque se manifesta Sim, naturalmente a vontade de ser de ser, de sentir aquilo que... Pô, isso. eu queria sempre É quis sentir isso, natural, é então... natural, é É natural. natural. Quando você se dá conta, você já fez. Uau! Não é? Caramba. Porra, que massa, né? É muito doido você amar infinitamente, incondicionalmente um serzinho É. que a gente bota no diminutivo, mas é infinito, né? O valor, né? O sentido de qualquer métrica que seja esteja disponível aí ao ser humano, é infinito. É muito... Eu tava vendo um podcast, eu tô agora tentando lembrar o nome do... Ele é adventista, né? A religião dele, ele tá na mídia e tudo. E eu gosto muito dele que ele além da teologia, ele tem essa parte que faz as escavações, né? E busca a parte histórica, saca? Manda pra mim aí. Arqueologia, Manda pra mim. né? E ele estava falando justamente sobre essa questão do pai. E aí ele fez a referência do como Deus, né? Que inclusive ele falou, né? Que a gente chama Deus Pai, É. né? E ele... o que eu achei interessante dele falar foi... Deus, nessa sua grandeza e tudo mais, ele é pai de todos. E ele fez uma coisa, ele... Vou fazer o seguinte, eu vou deixar que meus filhos, né? Nessa situação terrena, eles presenciem um pouco do que eu sou, de como eu sou. Não é que a gente vá ser Deus, mas assim, da gente sentir como é ser pai de alguém, como é amar alguém. Então, vamos lá, vamos botar. Tenho filhos. Então, o jogo, ele deu essa explanação e eu fiquei, caraca, que massa é você estar vivendo, porque assim, é como você estava dizendo, a gente está mostrando como fazer, dizendo o caminho que é bom. Entre erros e Entre erros acertos. e acertos, é perdoando, e é ensinando, saca? E assim a gente... E os nossos filhos ficam próximos de nós ou se afastam de nós. Então, nessa analogia que ele fez, e ele mostrou esse ponto, eu achei muito interessante de nós termos essa função da paternidade, que é de... ter De uma, ser. de ser como ele foi e ele é para todos nós na Terra. E eu achei interessante nessa do Deus Pai que repassou pra gente. Cara, é Então a fantástico. paternidade ela é muito doida pra gente que é É fantástico. fascinado nisso, né? Isso. Porque, olha Espero que a gente só, consiga passar esse nosso o sentimento, sentimento, né? né? O sentimento. E, cara, isso aí que tu falou me fez lembrar de uma coisa que eu tenho pensado muito. Parece que alguns mistérios da vida, eles moram nos paradoxos, né? Por quê? Tu falou aí, né? Para ter ou para que eles partam, né? Ironicamente,
o pai suficientemente bom é aquele que cria o seu filho para ser desnecessário. Isso. Para que eles sigam a vida deles por conta própria, né? Sem... claro que a gente vai estar ali para sempre, né? Para sempre enquanto durar. Né? Mas se o meu filho diz, pai, tá tudo ok, tá tudo beleza, você me ensinou bem direitinho a me virar, show. É isso aí. A ironia é, temos para não termos. Né? E tem uma outra curiosidade que eu aprendi também, eu lembrei agora, tu me fez lembrar, da época da faculdade, que eu posso até, inclusive, estar errado. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam aí nos comentários. Existe uma condição psíquica onde o cara, no processo de gestação, ele engravida mentalmente. A esposa dele está grávida. Uhum. Ele também engravida. A cabeça dele, ele tem todos os sintomas do processo de gestação. Se eu não me engano, o termo é a pronúncia... Eu posso estar errado. Né? Síndrome de Covad. Tem gente até que fica com buchão. Né? É doideira, né? A mente humana é realmente incrível, cara. Incrível. Então, assim, paternidade, maternidade, são nomes, são termos que a gente deu para poder alcançar algo maravilhosamente manifestado na nossa realidade de forma natural, ainda que alguns outros conceitos e variáveis sejam aprendidos, né? Porque até a origem do beijo, se você for parar para pensar, surgiu do carinho de alguns animais alimentarem os filhos na boca, como pássaros. Né? Tem até uma cena do Ace Ventura que o bicho fica... ceboso, que é muito foda. Viagem. Não é? Então, viagem. Cara, nós somos privilegiados por estar passando a palavra aqui. por estar passando por este plano terreno aqui, né? Aproveitando bem a nossa viagem, ainda que seja trabalhoso, custoso. Não é brincadeira, porque é um ser humano, né, complexo, cheio de necessidades, cheio de dias para serem vividos, né, para ser transformado e transformar. Uhum. Isso vai depender de uma cabeça no lugar do pai e, logicamente, da mãe. Né? Mas a gente sabe, cara, que os impulsos masculinos, né, devido a funcionamentos hormonais e de neurotransmissores como um todo, faz com que alguns interpretem esses estímulos psicobiológicos como um meio de dar o fora. Porque mesmo que ele tenha o referencial, ele for referencial cruzado, né? Porque ou você é para não ser. E aí ele não foi nem para ser, nem para não ser. Né? Então, até mesmo porque, mais um paradoxo, né? Nunca somos, sempre estamos, mas quando estamos, somos. Uma reflexão bonita dessa, a gente termina nosso... Não, peraí. Tem novidade? Não, tem novidade não, mas diga, piada para o Dia dos Pais, né? Bora. O Henry Christie, ele foi para os Estados Unidos e engravidou a mulher. Qual o nome do filme? Ó, pai, ó. Não, pô. Ah, não? Mas foi o Henry Christie, pô. E ele foi para os Estados Unidos, mano. Então o filme
Sabe não? Não. American Pie. Piecasters, feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Estejam com seus filhos estejam com seus pais, sejam pais presentes na vida deles. Porque você sendo pai também ainda, você vai estar sendo filho, né? Porque por trás de um filho existe sempre um cachorro, existe sempre um... Não, tô brincando. Tô citando... Tá gaiato, né? Nem parece que Queria tá ver assim, era liso. Nem parece que tá sem dormir, né? Não? Nem parece que tá... dormiu na varanda, comendo carne de palhaço, papai do ano, né? meus parabéns, Muito papai obrigado, do ano, amigo. cara. Você, estamos sempre junto, viu? Você é Que o massa. pai mais pai que eu conheço. Assim como eu também sou pra você. Sim, com certeza. E é por isso que estamos aqui tentando cultivar e Fazer disseminar isso. O que a gente quer transmitir o maior... Isso. O que a gente vive, mas que as pessoas comecem a olhar com outros olhos. A gente não tem desespero nenhum não e tem, talvez não tem. isso seja até um erro da gente, né? Porque demais. talvez a gente tivesse que ter uma dosezinha de desespero pra estar viralizando, pra mais estar... em mais lugares, em mais plataformas, Isso. em mais... Mas como a gente não tem isso, talvez seja até a gente vai construir isso, né? Para que a gente alcance mais pais, mais pessoas, mais filhos, mais seres humanos. Mas a nossa intenção é o quê? É a gente compartilhar mesmo Isso. aquilo que a gente sente, aquilo que a gente tem disponível aqui com o nosso tempo de vida nesse plano, para que façamos, assim como o Adam West e seu Batman fez em Nova York, aumentando a criminalidade, nós façamos o contrário. Isso. Aumentemos aí a participação. Pais participativos, né? Piecast. É isso aí, pessoal. Um abraço. Feliz Dia dos Pais. Nosso episódio hoje, ele conta com o nosso grande apoio da Pro Produções, da Kissupimpa e da Piecast Store. Então, vamos lá, curte, segue, compartilha e dê um grande abraço no seu pai. Saiba que não perdemos tempo. Todo tempo é tempo pra gente recomeçar e buscar o pai, pedir perdão, ou ir atrás, ou dar aquele beijo. Tem pais que não abraçam, abracem, né? O tempo São as linguagens mesmo de amor, às vezes está sendo ali... Um olhar. Às vezes está sendo ali... emanado, né? E você precisa também ter a sensibilidade de interpretar a maneira de amar. De amar. Né? E tempo é uma falácia, ela só existe na mente, né? Por fora a gente só tem o agora. Isso. É sempre agora. Só isso. Eu vi, é uma frase que eu vi, tentando me lembrar como que ela é, mas assim... Todos os caminhos que a gente vive, para onde a gente vai, eles levam à morte. Então se perca, né? Como diz um escritor, não lembro o nome dele, mas eu escutei do Piangas. Então, se todos os caminhos levam à morte, se perca. E é nesse trajeto aí que, paradoxalmente, novamente, vivemos e morremos. Porque todo dia a gente vive um dia a mais e vive um dia a menos. Um dia morre todo dia. É isso aí. Abraço, Piecasters. Valeu! Feliz Dia dos Pais.